Seja bem-vindo ao canal Vintage Câmera. Hoje vamos falar sobre uma câmera francesa do início do século XX, mais precisamente de 1920, que tem um conceito de ser estéreo e panorâmica. Ela tem as duas opções de fotografia, estéreo e panorâmica. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Isso é interessante porque essas câmeras estéreo, elas têm uma tecnologia muito antiga e que era o maior sucesso na época, né, como câmeras altamente inovadoras para visualização em visores estereoscópicos, como esse modelo aqui, por exemplo, que é um modelo também bem antigo, também francês, onde você coloca aqui uma espécie de slide positivado, no caso, são duas fotos, né, em diferentes posições para que elas façam aquela imagem tridimensional. A composição das duas dê uma ideia de que essa imagem é 3D. Então isso que é o conceito das câmeras estereoscópicas. E para fazer os negativos que depois eram positivados dessas câmeras estereoscópicas, você vai ver que são modelos nesse formato, com, obviamente, que duas lentes. Esse é um modelo para filmes, no caso chapas, né, 6 por 13, quer dizer, 6 centímetros de altura por 13 de largura, como por exemplo aqui, esse negativo de raio-x, o que eu utilizei para testar essa câmera. Então, 6, 13. E tem também câmeras já mais modernas, como essa, por exemplo, da Kodak, que ela também é estereoscópica, tem aqui as duas lentes. Esse aqui é apenas para visualização. E essas câmeras aqui, elas utilizam, por exemplo, o filme 135, mais conhecido como 35mm. Mas a ideia hoje é falar desse modelo especificamente pela característica que ela tem de ser estéreo e também panorâmica, com o mesmo equipamento. Isso não é tão comum. Todo o segredo dessa câmera está aqui atrás. Vejam, a visão posterior, onde vai ser inserido o chassi para colocação do filme, ou da chapa, né, no caso. Vocês já veem aqui que existe uma divisória, uma pequena divisória, que no caso desta câmera, ela é móvel. Dependendo de para onde você movimenta aqui o módulo anterior dela, basta você soltar uma pequena trava para que essa câmera se transforme numa câmera mono. Então vejam que esta lente aqui fechou e essa aqui do meio continua aberta, deixando a luz passar para sensibilizar o filme. Agora veja o que aconteceu aqui na parte posterior. Aquela divisória que estava aqui no meio, ela desapareceu. Quando eu volto para a posição normal, ela libera o mecanismo de trava, que faz com que a divisória volte para a posição normal. E aí, neste caso, são feitas duas imagens ao mesmo tempo, com um pequeno delay, com um pequeno atraso, para que, na hora de fazer a composição desse negativo que vai ser positivado, você tenha aquela sensação de 3D. Então, o mecanismo ele é bem interessante dessa câmera, exatamente por essa mobilização. Vamos tentar mostrar aqui. Ó, eu estou arrastando lateralmente a câmera, vejo que levantou a divisória e aí a chapa deixa de ser uma chapa dupla e vira uma chapa panorâmica. Você pode utilizar das duas formas. E aqui a visão com primeira imagem, segunda imagem dessa mesma cena aqui que eu fotografei. Bem, vamos voltar aqui para o modo estéreo. Tem que soltar aqui, liberar uma trava, porque senão ela não volta à posição normal. Pronto. Vejam que já aqui baixou. Bem, nessa parte posterior, como eu falei, é onde vai o chassi, ou onde estarão as chapas. Essa câmera especificamente também tem um mecanismo extremamente inovador para a época, para 1920, que é o sistema de gavetas. Aqui é uma gaveta em que está contido aqui 12 chassis metálicos
no caso para chapa ou para filme. Eu apenas, para poder testar o foco dessa câmera, eu improvisei aqui um pedaço de vidro despolido, em que eu coloco aqui na parte posterior, para que eu possa dar o foco. Veja como é que fica. Então, tá aqui na parte posterior, você faz o foco, vê se está no infinito, a quantos metros está, para testar aqui a lente. E depois você substitui essa parte posterior, depois de feito o foco, isso num tripé, né, que é o ideal, você coloca esse sistema de gaveta aqui, um encaixe que é feito aqui. Vamos ver aqui essa parte onde fica o filme. Se você for ver, é um chassi como outro qualquer. Aqui eu tenho eu deslizo aqui o protetor, e aqui vocês veem que já expõe aqui o negativo. No caso aqui está apenas com papel de proteção do chassi. Eu já vou mostrar o chassi por inteiro. Mas você, na hora de fotografar, isso aqui já na câmera, você focou, abre para expor o filme, terminou a chapa, você fecha novamente. O que acontece com esse mecanismo aqui? Ele é bem interessante porque no momento que você faz, já que eu falei que ele tem 12 chapas aqui dentro, quando eu libero o primeiro filme, expus essa chapa aqui. Acabei, eu fecho. Quando eu abro a gaveta, essa chapa vai para a última posição dentro desse mecanismo. Quando eu fechar na próxima vez, vejam o mecanismo, já é uma segunda chapa na sequência. Faço a foto, abro aqui para expor o filme, fecho, isso tudo dentro da máquina. Vejam que ele ficou aqui na frente, abro e fecho a gaveta para liberar para o próximo filme. Jogou para trás, vem tudo junto. E assim por diante, mais uma vez. Fiz a foto, expôs aqui, ó, que vejam que aqui já está o chassi puro, que é isso aqui, ó. Nada mais é do que uma placa metálica, que você coloca o filme numa câmera escura, no caso aqui do raio-x, dentro desse, e desliza, olha, vejam, é assim que vai o filme, ó. Você coloca aqui dentro da caixa, fechou. Vejam que a numeração é a número 8. Quando eu abrir e fechar o sistema, ele vai liberar essa 8, que vai lá para a posição final, já jogou lá para baixo. Quando eu fechar novamente e abrir para expor, já não é mais a 8, já vai ser a número 7, e assim sucessivamente. Então é assim que funciona esse esquema. Mas eu poderia ter simplesmente um chassi único. Existem chassis únicos, de chapa por chapa, que você simplesmente vai pegar algo parecido com isso aqui, com uma tampa, e vai colocar aqui, e vai fazer a sua foto, substitui esses chassis por outro. Mas eu não tenho, infelizmente, nenhum desses unitários. Esse sistema de gaveta é interessante, que torna o sistema mais prático. Bem, sobre a câmera, essa é uma câmera muito interessante também, porque tem aqui o controle de velocidade, aqui o disparador. Ele tem um sistema de armação do disparo, que é aqui no meio. Você baixa, arma, dispara. E ele tem um sistema aqui inteligente, que você controla na parte superior, apenas para dar o foco. Aqui ele vai aqui de uma distância até o infinito, em torno de 2 metros até o infinito. E nessa superior basta você segurar o anel de foco e girar. Vejam que está abrindo e fechando aqui a abertura da lente, que nesse caso aqui a maior abertura é 4,5. Então esses são dois controles que podem ser mexidos independentes ou juntos.
Então é uma câmera simples, mas essa lente é uma poderosa lente Tessar, da Carl Zeiss. Então eu já testei e tem uma qualidade muito boa. Nessa parte superior aqui, onde você pode fazer o enquadramento, se você não estiver usando o vidro despolido. E aqui tem algumas marcações para você fazer o enquadramento da forma correta, dependendo se for uma imagem unitária ou uma imagem estéreo. Isso, em algumas câmeras, isso aqui é chamado de visor esportivo. E aqui no meio tem aqui uma ponteira para você centralizar aqui o seu assunto, coincidindo aqui com esse X. Então, dessa forma, estaria totalmente centralizado. Tem ainda também uma tabelinha aqui de distância e abertura da lente. E nada mais. Ah, sim, tem ainda aqui o nível, para você ver se você está com a câmera nivelada no tripé. Então, isso também é um recurso que é válido. Então, é dessa forma que funciona. Esse caixote aqui, contendo a gaveta do chassi, ele encaixa aqui. E a câmera completa fica nesse formato. Bem pesada, né? Deve pesar aqui perto de 1 kg. E essa é uma câmera, então, estéreo e panorâmica. Diferente dessa que eu mostrei, a da Kodak, que é apenas estéreo. Ela não faz foto panorâmica. Para visualização, você vai precisar positivar o seu filme, né? Isso aqui é um negativo, não é um positivo, e utilizar esses visores que você coloca aqui. Tem aqui um negativo aqui só para testar, e você vai fazer aqui a visualização. E quando você coloca aqui, infelizmente não dá pra gente mostrar, mas eu vou deixar aqui uma imagem que tem de um outro que eu fiz, que dá tranquilamente para você ver como se fosse uma imagem tridimensional. Então era isso, obrigado por assistir esse vídeo, apenas porque é uma câmera curiosa e a gente já estava há algum tempo sem gravar vídeos no Vintage Camera, eu achei interessante compartilhar com vocês. Muito obrigado, se gostaram, compartilhem e ajude a divulgar o canal. Obrigado.